procurar um médico antes de começar a se exercitar pode ajudar a evitar diversos problemas? Pois é, a avaliação médica é fundamental para identificar as condições do paciente. Não dá para acordar, eu vou fazer atividade física hoje, do nada, né? Principalmente se você não é tão, né, já não tinha uma vida assim muito regrada, né? Tem que ter cuidado. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Dr. Emanuel Ribeiro. É hora da coluna clínica da cidade. Dr. Emanuel, bom dia para o senhor. Então, como funciona essa avaliação? Todo mundo tem que fazer, independente de idade? Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais um dia aqui falando de saúde, um prazer enorme. Falando de um tema muito relevante, que é a avaliação médica antes de atividade física, né? Isso é muito importante, realmente, e muito relevante a sua pergunta, porque a gente vê dados muito assustadores, né, em relação a problemas causados por atividade física à saúde, tá? Não só do ponto de vista cardíaco, mas de outros também sistemas, como do ponto de vista osteomuscular, né? Muitas lesões ósseas, muitas lesões articulares, fraturas, lesões de menisco. Isso é muito importante também, que isso seja feita uma avaliação prévia do atleta antes de iniciar qualquer tipo de atividade física. Na verdade, a recomendação de passar por uma consulta médica antes de iniciar uma atividade física, ela é para avaliar se o paciente ele tem algum risco de doença, né, de doença cardiovascular, de cerebrovascular, qual o risco que esse paciente tem, se é um paciente hipertenso, diabético, né, se ele já teve algum histórico de mal súbito. Então tudo isso é importante que seja investigado antes, né, e que sejam feitos exames, tanto do ponto de vista cardiológico como exames laboratoriais, para descartar alguns riscos que aí podem serem agudizados durante a prática da atividade física. Ô, doutor Emanuel, agora uma pergunta bem, assim, do meu dia a dia, né? Porque os meus meninos treinam e tal, escolinha de futebol, a gente sabe que tem várias em Caruaru e às vezes você pode descobrir um problema ali sem ter feito, principalmente a questão do exame cardiológico, né? Tem algumas escolinhas que pedem, mas a maioria não pede, a criança só vai lá treinar e isso precisa ser observado, né? Com certeza. Geralmente, antes da prática de atividade física na infância, é coletado uma história, né? Se você já teve algum problema cardíaco ou de nascença, né? Se o paciente já tem algum problema congênito, que a gente fala, se tiver, realmente é importante a gente passar por uma avaliação médica mais especializada. Mas antes da prática de qualquer tipo de atividade física, na infância ou em qualquer idade, é importante, sobretudo na infância, a criança passar por uma avaliação do pediatra, né? Para ver se realmente ele está apto a desenvolver a atividade física, porque muitas vezes, como você falou, a pessoa nem sabe que tem algum problema de origem cardíaca, por exemplo, e aí na atividade física acaba tendo alguma intercorrência. Mas é super importante sim, eu recomendo inclusive que converse com o pediatra antes da prática de atividade física. Opa, deixa eu ligar aqui o microfone. Doutor Emanuel, e como é essa avaliação, né? A gente vai para onde? Vai para um clínico? E como é que é feito esse processo para saber que está apto para fazer uma atividade física legal sem ter complicação? Isso, Renata, é muito importante passar por um clínico. O clínico avalia, né, inicialmente. Se tiver algum tipo de suspeita de doença cardiovascular ou qualquer tipo de outra doença, é importante que ele seja encaminhado para o especialista, sobretudo para o cardiologista, para o neurologista, para o vascular, e vai depender do tipo de atividade física que ele vai praticar e o risco que ele tem perante essa atividade física se ele tiver algum problema de saúde, tá? A gente teve agora um caso super relevante, né, a nível nacional, que infelizmente veio a óbito, né, um empresário, né, praticante de atividade física de alto rendimento, um triatleta. Por mais que seja um triatleta, não seja um profissional, mas um amador, mas ele tinha um grande preparo físico, né, e praticava atividade de alta intensidade. E inclusive ele veio a ter um mal súbito e faleceu, né? Isso foi de conhecimento de todo mundo aí. E aí a gente levanta a questão, né? É muito importante sim fazer atividade física, né? Mas é muito importante também a gente ver exames laboratoriais, exames de imagem, passar por uma avaliação médica antes de iniciar, porque isso é um caso inesperado, né? Uma pessoa super preparada, com bom condicionamento físico e teve uma intercorrência e perdeu a vida. Mas é importante sim, tá? Passar por um clínico primeiro. Ô, doutor Emanuel, isso serve, essa orientação é só para quem vai para academia, por exemplo, ou para quem vai começar uma caminhada, é preciso também dar uma olhada antes? Qualquer tipo de atividade física, sabe, Renata? Primeiro, é importante a gente ressaltar que durante a atividade física você tem
uma alteração importante, né, dos seus sinais vitais. A pressão pode subir um pouquinho, a frequência cardíaca também, né, e se você não está tão condicionado, se você tem ali algum problema cardíaco já de base, você tem a chance de se complicar, né, e aí a gente tem desfechos desfavoráveis. Então, qualquer que seja a atividade física, vale a pena sim passar por uma avaliação de um médico, tá? A gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Luiz Carlos, do Caiucá. Ele pergunta sobre a bioimpedância. É a mesma coisa? Também tem que fazer para poder monitorar ali os resultados da academia? Muito boa pergunta. A bioimpedância é um exame realizado através de uma balança bem específica, que ela vai dizer toda a sua composição corporal, né? Como é que está seu metabolismo, como é que está o seu ganho de gordura, sua massa muscular, como é que está a sua massa óssea, seus minerais. Então ela avalia, faz um rastreio realmente bem completo do paciente. Ela não é boa para avaliar risco cardiovascular, né? Mas assim, antes de você iniciar uma atividade física, vale a pena fazer uma bioimpedância, porque ela vai lhe dar de forma exata como é que está a sua composição corporal. E aí vai dizer como é que está sendo sua evolução. Depois de 40 dias você repete o exame e aí você vai ver se você teve perda de massa muscular, de perda de massa de gordura, né? Mas, assim, do ponto de vista cardiovascular, é um exame que não tem nenhuma acurácia. É importante realmente fazer um eletrocardiograma, pelo menos. Muito bem. Obrigada, doutor Manuel. Até semana que vem. Eu que agradeço, gente. Um bom trabalho para vocês. Saúde e vida longa. Amém. Um abraço. Esse foi o doutor